22 de dezembro, Café com Deus Pai. Você é filho. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Lucas, capítulo 15, versículo 29. Esse texto que nós acabamos de ler está em uma parábola que Jesus contou para os seus discípulos. Essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Parábolas são histórias que mostram verdades sobre o reino de Deus que Jesus usava para ensinar aos discípulos sobre o reino de Deus. Nessa parábola do filho pródigo, Jesus contou que um pai tinha 2 filhos e o mais moço pediu para o seu pai que lhe desse toda a sua herança, e o pai lhe deu a herança, e esse filho, que é chamado de o filho pródigo, usou toda a herança com prostitutas, com amigos, até que todo o seu dinheiro se acabou e ele foi trabalhar como empregado em uma fazenda, cuidando de porcos. E um dia ele desejou comer a comida dos porcos. E nesse dia ele se lembrou de que na casa do seu pai havia muita prosperidade e boa comida, até mesmo para os empregados. Então esse filho pródigo projetou voltar à casa do seu pai e dizer ao pai: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus, e agora eu quero apenas ser seu empregado. Mas quando esse filho voltou para o caminho da casa do seu pai, o pai avistou esse filho voltando e mandou dar novas roupas, novas sandálias, e matou o boi cevado, ou seja, um dos melhores bois, para festejar o retorno daquele filho que se havia perdido. Então o filho mais velho, que ficou em casa, disse isso que nós acabamos de ler aqui. Quando o pai estava fazendo a festa para o filho mais moço que havia retornado, ele convidou o filho mais velho para participar da festa. E aí nós lemos aqui: ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Lucas capítulo 15, versículo 29. Então a história aqui é sobre o filho mais velho. É sobre o filho que ficou na casa obedecendo e fazendo as coisas certas. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que se afastam de Deus, fazem coisas erradas, depois elas retornam e depois elas recebem bênçãos de Deus, e muitas vezes ficamos ressentidos porque existem pedidos nossos que estão sendo colocados em oração e que não estão tendo a resposta que nós queríamos que Deus nos desse.
Esse filho que ficou na casa, que era o filho mais velho, quando ele vê o pai dando roupas novas, sandálias novas e matando o boi cevado, que era um dos principais bois, o boi gordo, para comemorar o retorno de um filho que desperdiçou toda a herança, ele fica decepcionado, ele fica frustrado. E ele diz ao pai: Você nunca me deu nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos, e agora você mata o boi cevado. Você nunca me deu nenhum cabrito, agora mata um boi cevado para que seja celebrado o retorno de um filho que desperdiçou toda a sua herança. Mas, lendo a história, em Lucas, no capítulo 15, nós vemos que aquele pai diz a esse filho: Você sempre está comigo e você nunca me pediu. Então, a parábola que Jesus conta fala sobre dois filhos. Fala que existem aqueles filhos que se desviam e desperdiçam a sua herança no mundo e depois descobrem o valor de serem filhos, e fala sobre os filhos que ficam na casa, mas que não desfrutam da presença de Deus e de todos os bens que Ele tem para os que são seus filhos, porque não pedem, porque não conhecem verdadeiramente o seu Pai, porque não sabem da sua identidade como filhos, porque acham que se pedirem alguma coisa, Deus, como Pai, negará. Talvez você é aquele que é o filho pródigo, que está longe de Deus, preso em vícios de cigarro, bebida, prostituição, vivendo nesse mundo longe de Deus, talvez pensando: será que eu volto? Será que eu não volto? Eu estou tão amarrado, acorrentado com essas coisas. Hoje é dia de você voltar. Estamos a poucos dias de comemorar o nascimento de Jesus. Você sabe que Jesus morreu por você, ele ama você, ele quer dar roupas novas e sandálias novas a você. Ele quer colocar uma nova vida em você e dar uma nova caminhada, novas sandálias, novo caminho para você. Ele quer celebrar e comemorar a sua volta, o seu retorno a Ele. Talvez você seja o filho mais velho. Está há tanto tempo dentro da casa de Deus, frustrado nesse fim de ano, pensando: Deus não dá o que eu quero. Mas você sabe que você é filho? Você sabe que você é filha? Como você se posiciona diante do Pai? Você já pediu a Ele? E se Ele não te deu o que você pediu, você entendeu que o não de Deus é para o seu próprio bem? Que muitas vezes Ele não dá o que você deseja porque o que você pediu não vai ser bom para a sua caminhada, para a sua vida? Deus, Ele é verdadeiramente Pai. Ele trata você como filho. Quer você tenha se perdido por um momento, Ele quer o seu retorno. Quer você esteja dentro da casa e não entenda a resposta dele para você, o que importa é que ele ama você. E ele quer que você entenda a sua identidade como filho, como filha. Hoje ele fala para você: Eu sou o seu pai. Você é meu filho, você é minha filha.
Vamos ler a mensagem de hoje. Talvez você já conheça a parábola do filho pródigo, mas hoje quero trazer uma reflexão a respeito do filho que ficou em casa, ao lado do pai. Esse homem permaneceu fiel e dedicado, discordando firmemente da postura de seu irmão. Entretanto, quando este volta para casa, fica claro que a comparação acabou ferindo o coração do filho que permaneceu com seu pai. O filho mais velho, em seu descontentamento, reflete uma grande angústia ao confrontar o pai, apenas para receber uma resposta repleta de amor e revelação. O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Essa é a resposta de Deus para você hoje, que talvez está frustrado, que talvez está frustrada pensando: Deus não é meu pai. O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Lucas capítulo 15, versículo 31. Esse diálogo evidencia a essência da paternidade divina, porque muitas vezes estamos ao lado do Pai, tendo acesso a tudo, mas acabamos permitindo que mentiras entrem em nossa mente, fazendo-nos agir como órfãos. Pode ser que, como filho mais velho, você se sinta emocionalmente distante, lutando com a sensação de isolamento e a frustração de ver os sonhos adiados. Então, como nós estávamos falando, talvez nesse dia 22 você esteja pensando como filho mais velho. Talvez você se sinta emocionalmente frustrado, decepcionado, pensando que você está sozinho, que você está sozinha, que Deus abandonou você, Ele não ouve. Talvez você esteja com uma frustração de ver que os seus projetos, os seus sonhos foram adiados. Mas, continuando aqui a leitura, o verdadeiro desafio é perceber que, mesmo estando na casa do Pai, podemos nos sentir desconectados se permitirmos que comparações e mentiras tomem posse do nosso coração. Então, aqui, muitas vezes nós nos comparamos em relação a outros irmãos da igreja. Muitas vezes nós pensamos: mas Deus está abençoando aquele irmão, aquela irmã que chegaram bem depois que eu na igreja. E muitas vezes esquecemos que Deus sabe e dá a cada um aquilo que cada um está preparado para receber. Talvez aquele que saiu e se perdeu está mais preparado para receber aquela bênção especificamente naquele momento. E talvez nós precisamos aprender coisas para estarmos prontos para receber o que pedimos. É como um filho que, por exemplo, pede um carro ao seu pai, mas ainda não completou os 18 anos, ou que até tem mais que 18 anos, mas não frequentou treinamento para ter habilidade para conduzir um veículo. Deus, ele responde no tempo certo, quando estamos prontos para receber. Nós vemos nessa parábola que o filho mais velho que ficou na casa, quando ele reclama para o seu pai, que ele nunca pediu para que o pai lhe desse um cabrito. E o pai, ele responde: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Talvez você nunca pediu, ou talvez você já pediu muitas vezes e não recebeu. Também tem essa situação. Mas você que pediu muitas vezes e ainda não recebeu, você se colocou no caminho para aprender
crescer, estar pronto para receber o que está pedindo, como aquele que pede um carro e ainda não tem os seus 18 anos ou tem mais de 18 anos, mas não frequentou o treinamento para poder conduzir um veículo. Reflita a respeito disso. Não faça comparações com pessoas mais jovens, com cristãos que entraram ontem na igreja e que estão recebendo bênçãos que você não recebeu. Você não sabe qual a estrutura, qual a preparação, qual é o coração que aquela pessoa que está recebendo hoje tem. Só Deus sabe e conhece os motivos que levaram ele a dar os presentes que está dando para o próximo. Não faça comparações. É natural o ser humano fazer comparações. Mas você nunca sabe qual a preparação que o outro tem e os motivos pelos quais Deus respondeu a ele, a ela e ainda não respondeu a você. Mas você pode cuidar do seu relacionamento com Deus e pedir a Deus que mostre a você o que falta para que você receba o que você espera. Agora vamos ler o último parágrafo. Saiba que você é um filho e que, ao lado do Pai, deve desfrutar da presença dele. A casa do Pai é um lugar onde você não apenas sobrevive, mas cresce, desenvolve-se, amadurece, floresce e frutifica, pois você tem acesso à herança. Por isso, rejeite toda comparação e usufrua da presença transformadora do Pai em sua vida, deixando de lado toda a mentalidade de orfandade e se posicionando verdadeiramente como filho. A frase de hoje é: seja íntimo de Deus Pai, a ponto de desfrutar de tudo aquilo que já está disponível. Lendo mais uma vez: seja íntimo de Deus Pai, a ponto de desfrutar de tudo aquilo que já está disponível. Então nós vemos que o filho mais velho ficou chateado quando o mais novo recebeu aquela festa, aquela comemoração com o boi gordo, mas ele nunca teve a intimidade a ponto de dizer ao pai: me dá um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O pai fala: se você tivesse pedido, você teria ganhado, você está comigo todos os dias. Mas ele não tinha essa intimidade, ele não conhecia a bondade do próprio pai. Que você hoje seja íntimo de Deus, conhecendo o seu Pai. Como eu posso me tornar mais íntimo de Deus? Falando mais com Ele. Você tem falado com Ele? Você tem conversado com o Pai? O filho mais velho não sabia que o pai daria a ele um cabrito. Jamais imaginou que o pai ia dizer a ele: tudo o que eu tenho é seu. Você está todo dia comigo. Então, fale mais com Deus para estar mais perto dele, mais sensível a tudo que ele tem de presença para dar à sua vida, porque tudo o que ele tem já está disponível para você. Hoje é o dia 356 de 365, são 9 dias para terminar o ano. Desde o dia 1º de novembro, nós estamos convidando as pessoas a fazerem um propósito de oração. Se você já está nesse propósito, continue orando, pedindo a Deus para abençoar esse final de ano e os 12 meses do novo ano que vem chegando. Ore dizendo: Deus, confirma a tua salvação na minha vida, me dá livramento de todo mal,
me dá saúde, me dá paz, abençoa minha família, cuida dos meus negócios, cuida do meu trabalho, cuida da minha faculdade, me dá sabedoria, me dá instrução e me ajuda a entender a minha filiação. A leitura bíblica de hoje é Provérbios 25 e a palavra-chave de hoje é filiação. Então, me ajuda a entender que eu sou teu filho ou que você é filha de Deus. Diga isso a Deus e sinta-se, viva essa filiação com Deus. Se você ainda não é filho de Deus porque você ainda não aceitou a Jesus, eu faço um convite para que você agora faça essa oração para receber a Jesus e se tornar filho de Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal forma que enviou Jesus, o seu único filho, para dar a sua vida na cruz e derramar o seu sangue por nós. Todo aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus e que ele está ressuscitado dos mortos e aceitá-lo, recebe a condição de filho de Deus e se torna filho de Deus. Recebe o Espírito Santo para viver essa vida na terra com ele e quando partir dessa vida, alcança a vida eterna. Então, faça uma oração comigo agora, repetindo essas palavras, acreditando em Jesus para recebê-lo como Salvador dos seus pecados. E você será salvo dos seus pecados e se tornará filho, filha de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até o fim dessa vida. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Contigo, em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu a Jesus como seu Salvador único e suficiente. Você recebeu a salvação dos seus pecados. Você foi salvo dos seus erros, dos seus pecados. E agora você está limpo dos seus pecados. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida agora. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito de Deus em você. Ele mora em você agora. E você teve o seu nome registrado no céu, no livro da vida, porque você recebeu Jesus. Se você partir, você estará com ele para sempre. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que Jesus é o único que recebe todas as suas orações. Se você tem alguma imagem, algum amuleto, algum santo, embale em um pacote, coloque para fora da sua casa. Não tenha medo de nada, porque o Salmo 115 fala que as imagens são obras das mãos dos homens. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam, e todos os que adoram as imagens se tornarão como elas. Em outras palavras, não terão resposta, não terão vida. Então, você pode conferir isso lendo o Salmo 115. Lá no Salmo 115 está escrito isso. Seja íntimo de Deus Pai, a ponto de desfrutar de tudo aquilo que já está disponível. Você é íntimo de Deus quando você conversa com Ele. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos pela palavra de hoje que nos diz que nós somos teus filhos. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que seguem ao Senhor na sua casa há muitos anos e que estão chateados porque algum projeto, sonho, plano não se realizou. Eu peço que o Senhor venha preparar esse teu filho, essa tua filha, para que consiga entender a razão pela qual o Senhor ainda não concedeu a resposta, a bênção esperada.
Eu peço que o Senhor prepare esse teu filho e essa tua filha, para que possam receber aquilo que estão buscando, que estão pedindo ao Senhor. Se estão pedindo por um motivo errado, eu peço que o Senhor mostre para esse teu filho e para essa tua filha que o caminho é errado. E eu peço também por aqueles que estão fora do seu caminho, que se arrependam e retornem, para que possam abandonar os vícios, os erros e venham a receber roupas novas e um calçado novo para um caminho novo, e que essa festa aconteça no céu, porque o Senhor se alegra muito quando os que estão perdidos voltam para a sua casa. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, agora, dia 22 de dezembro, é um dia de você lembrar de voltar para a casa do Pai. É um dia de você reconciliar com Deus e retomar a sua posição que está na casa de Deus para receber você de volta. Confesse mais uma vez a Jesus, dizendo: Jesus, me perdoa pelo caminho errado, me recebe de volta e me dá novas roupas, um novo caminho, porque eu quero estar com o Senhor. Faça essa oração agora para estar novamente no caminho do Pai. Senhor, eu peço também que ninguém fique fazendo comparação com o outro, porque cada filho é individual, tem a sua história, tem os seus dilemas, tem a sua própria vida, a sua necessidade de crescer, desenvolver, para poder receber aquilo que o Senhor preparou para cada um. Então eu peço que o Senhor venha evitar, colocar na mente dos teus filhos que não façam comparações com ninguém, mas que entendam que cada um é filho, cada uma é filha, amado e amada do Pai, que ama a todos e deseja que todos o sigam. Abençoa, Deus, a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, lendo aqui mais uma vez a frase de hoje: seja íntimo de Deus Pai, a ponto de desfrutar de tudo aquilo que já está disponível. Lembre-se, você é filho, lembre-se, você é filha, Deus é seu Pai. Ele realmente ama você, Ele quer que você esteja com Ele. Vou deixar aqui no canto superior direito um vídeo sobre Provérbios capítulo 25. Você pode acompanhar Provérbios 25. Aqui no canal, todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Hoje é dia 22 de dezembro. Nós vamos postar daqui a pouco o vídeo de Provérbios 22. Você que quiser acompanhar Provérbios 22 está convidado para acessar o vídeo de hoje. E você que quer ler Provérbios 25 para completar esse devocional de hoje, fica aqui no canto superior direito uma gravação do mês passado de Provérbios 25. Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje e sempre, amém. Receba a graça, a paz, a força de Deus. E lembre-se, use esses últimos dias do ano para orar, para que esse final de ano seja abençoado e os 12 meses do ano que vem chegando sejam repletos das bênçãos de Deus. Orações são sementes. Lance sementes, orando todos os dias a Deus. Você terá respostas maravilhosas dele, porque ele é o nosso Pai, ele é seu Pai. Receba essa confiança, você é filho, ele é seu Pai. Ele ama muito a sua vida e tem respostas para tudo aquilo que você ainda não recebeu e não sabe. Fale com Deus, experimente falar tudo com o seu Pai. Ele dará respostas a você. Ele sempre responde a todos os que falam com ele. Fale com ele em todos os momentos, que ele te dará a resposta. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.